A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Up Altos Papos. E eu estou aqui hoje com Tom Nunes. Fala galera, tudo bem? Graça e paz. E a gente vai falar um pouquinho sobre guerra de gerações, sobre conflito de gerações. E aí, vem com a gente nessa? Conflito de gerações, guerra de gerações. Mas a gente precisa começar a conversar aqui, Tom, sobre o que é uma geração, né? O que é uma geração? Uma geração, o dicionário diz para nós que é uma etapa de uma descendência natural da humanidade, que ela vem uma após outra, e o dicionário traz uma coisa interessante, Tom. Ele diz para nós que essas etapas elas são de 25 em 25 anos. Só que a gente vive num momento tão intenso que essas etapas elas já diminuíram. Elas já estão mais ou menos de 10 em 10 anos. 10 anos, é isso aí. Então é interessante isso, porque a gente já percebe essa diferença, inclusive no trato, inclusive nas necessidades dessas gerações, né? E a gente precisa entender um pouquinho essas necessidades, esses conceitos e essa forma de viver de cada uma dessas gerações para a gente chegar nesse momento desse conflito que a gente quer tratar aqui no programa de hoje. Os estudiosos fatiam, né, as gerações. Começa lá com os baby boomers, de 46 a 64, depois vem a geração X, de 65 a 80, geração Y, né, de 81 a 96, geração Z, que é de 97 até 2010, e aí a atual geração que a gente está enfrentando agora, que a gente está convivendo agora, é a geração Alfa. Somos né? Alfa. Então, assim, cada uma dessas gerações tem, né, ou teve o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, de confrontar com a realidade e com a sociedade. E é sobre esses modos diferentes de viver que a gente vai falar aqui um pouquinho, Tom, né? E aí, assim, interessante, porque existe em todo quanto é lugar, né? A gente vai daqui a pouco trazer para o ambiente da igreja, para o ambiente cristão, mas se a gente pensar em conflito de gerações, existe em todo quanto é lugar, né, Tom? Sim, trabalho, igreja. Eu tenho certeza que lá no teu trabalho tem conflito de geração. Cara, a gente tem ali, eu tô olhando aqui, a gente tem o Sakamoto. Sakamoto, ele tem 53 anos. E o resto da moçada tem uns de 40, eu tenho 42, recém completei. E tem uma galera que tem 22, 20. O nosso mais novinho lá tem 17 anos, entrou como estagiário. Então, realmente, dá pra ver a diferença ali bem marcada na forma de pensar, na forma de falar, na forma de objetivos que eles têm, né? Objetivos que eles têm pra vida. Eu lembro da nossa época, cara, eu queria fazer 18 anos logo pra tirar a habilitação, né? Pra passar um tempinho e comprar um carro. Isso.
A molecada não quer comprar carro, cara. Eles não querem tirar habilitação. Eles andam de Uber, né? É outra forma forma. De ver a sociedade. Outra forma completa. Outro dia a gente tava discutindo eu vou comprar uma casa. O cara falou assim, mas você tá louco? Por que comprar casa? Aluga, cara. Você não precisa ter casa, né? Então, realmente são valores completamente distintos. E aí, só pra gente começar a pensar, né? Por exemplo, o pai dessa pessoa ou o avô dela, ele falava assim, eu preciso comprar uma casa porque é um patrimônio. Sim. Tipo, o objetivo de vida maior dele era construir um patrimônio, era ter casa, era ter carro, né? É agregar. E essa geração, como você bem disse, já é uma geração que não queira as coisas, mas parece que tem outros objetivos, Sim. né? Não se apega nessa questão, por exemplo, de vou construir um patrimônio, né? Não. E talvez isso já seja um conflito que gere entre pais e filhos, entre avós, né? Assim, que Sim. tem muito esse conceito de patrimônio da família. Porque o seu argumento, na hora de dar um conselho, na hora de instruir um filho ou um amigo mais novo, o seu argumento não vale para ele, né? Aquilo que tinha apelo para você, para mim, para ele não tem, né? Então, hoje no debate com o meu filho mais velho de 22 anos, se eu for fazer algum debate com ele para instruí-lo de alguma coisa, aquilo que servia para mim lá atrás, de repente não serve. Filho, você tem que tirar carta, você tem que comprar seu carrinho, você tem que trabalhar numa empresa legal para você conseguir construir a sua casa. Uma pergunta simples, ele fala, né? Por quê, pai? Tá, por quê, cara? Por quê? Não tem esse entendimento e que você tem, né, que o seu pai tem. E aqui a gente não está dizendo que é certo ou errado, aí, eu ia dizer né? Isso, não é certo e errado. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Não é que essa geração está certa e essa outra não está e a próxima não vai. Não é nada disso. São conceitos e modos de pensar que são diferentes. Né? Mas aí, Tom, por exemplo, você falou lá na tua empresa, você falou assim, e alguns deles têm objetivos pessoais diferentes, mas todos eles têm um objetivo maior em comum, né? Que é o quê? Que a empresa vá bem, Sim, a empresa gere lucros, que consequentemente eles também vão estar bem, né? Então assim, e é isso que precisa ficar claro, né? Conceitos diferentes, visões diferentes, objetivos pessoais diferentes, mas o objetivo maior ele tem que ser em comum, né? Eu acho interessante, Tom, por exemplo, falar de pai e filho, que você começou a citar aí, né? Só de curiosidade, quem está nos assistindo deve vivenciar isso, né? Talvez a gente tenha adolescentes assistindo hoje que possam pensar assim, puxa, mas chamar meu pai velho, né? Isso é uma coisa natural, é tranquilo. Na minha época não era, na tua época não era. Na época dos nossos pais, então, muito meu Deus do céu, era surra, né? Aliás, você citou Baby Boomers, né, como a primeira. Há quem diga que existam os veteranos, né? Que é a galera antes do Baby Boomers, né? Que a gente nem se arrisca a entrar nessa questão. Mas assim, só pra gente pensar como as coisas mudam, né? E não quer dizer, por exemplo, hoje... se o meu filho me chamar, ei, velho, alguma coisa assim, é uma coisa que eu consigo lidar naturalmente. Mas o meu pai não lidava com isso naturalmente porque ele foi criado de uma maneira diferente. O meu avô, então, nem se fala. E assim vai, né? Então, assim, são fatias de tempo que são diferentes. A gente já tratou desse tema em alguns... Quem está com a gente já há algum tempo... Os que nos acompanham, né? Vai lembrar dos... unificados, né? A gente falou muito de geração, falou muito de conceitos de ministério. E das necessidades de cada geração. Um dos treinamentos do que a gente fez na época da outra gestão, trazia o conceito de obediência. Quais eram os eixos, né? Quais eram os eixos? O conceito de obediência e o conceito de propósito. Para essa moçada da Z para frente, o conceito da obediência mudou pro propósito, né? Então, antigamente você dizia assim pro filho ou pra alguém na igreja, um mais novo, né? Cara, por que você não faz assim? Aí ele, não, tá bom, vou fazer assim. Simplesmente obedecia assim, porque o líder ou o pai, alguém falou. Porque alguém disse. Hoje não é. Mas por que eu tenho que fazer assim? Qual é o propósito disso? Aquele lance de fazer por osmose, fazer por fazer. Sim, simplesmente fazer por fazer. Não funciona mais. Então, você precisa explicar, justificar. Cara, você tem que justificar. Tem que falar. Aí, de novo, né? Não é certo e errado. É a questão de você saber lidar e saber
vivenciar seu tempo também, porque a nova geração, pra gente não ficar focando assim muito, porque a gente já foi a nova geração um dia, né? É verdade. Alguém um dia deve ter gravado Falou um programa isso pra desse falando da gente. gente. Então, assim, não é certo e errado, né? Mas você tem que gastar tempo. Por quê? Porque a geração que melhor lê o seu tempo é a geração atual, né? A gente precisa dessa galera para fazer a leitura desse tempo, para interpretar esse tempo e a partir dessa interpretação e dessa leitura, viver a vida, propor aquilo que vai acontecer para a próxima geração, né? Por que eu falei de eixo de obediência e propósito, né? Porque um dos maiores conflitos, cara, é exatamente isso, assim, é fazer entender por que aquilo é importante, a partir da sua própria percepção, né? Isso de faz o que eu tô mandando não funciona mais. Não funciona mais. Você vai, como diz o pastor Lima, é malhar em ferro frio. Não adianta. Não vai resolver no grito, não vai resolver. A coisa é... Hoje em dia, a coisa não funciona mais desse jeito. É na negociação, é na conversa. E na explicação, e às vezes, mesmo justificando, explicando, ainda assim a pessoa não se convence. Não se convence, não se convence. No entendimento dele, aquilo ali não serve para ele. Não serve para ele. Exatamente, bem por aí. Agora, e na igreja, Tom? Cara, na igreja a gente vive esse conflito de gerações. A gente, na verdade, sempre viveu. Sempre teve esses conflitos de geração, né? Sempre teve essas diferenças de visão do ambiente da igreja ou da forma como as coisas têm que acontecer nas programações, enfim, em tudo que diz respeito à igreja, né? Vamos pensar assim, e aqui a gente não está dizendo, novamente, desprezando nenhuma geração, não é nada disso, mas só para a gente entender, né? Os nossos pais da igreja, né? Os nossos... os que iniciaram a nossa igreja viviam uma época da sociedade diferente, viviam uma época da humanidade que era diferente, né? E aí, assim, eles iniciaram a igreja com os seus conceitos, com as suas formas de cultuar a Deus. E aí, como tudo que acontece dentro da sociedade, dentro da humanidade, isso foi se modificando, foi se ajustando, foi se adequando, né? Sim, releituras do próprio tempo, né? Releituras do próprio tempo. Daí vem uma outra geração, já tenta fazer alguma coisinha diferente, já tenta trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente viveu... Agora me parece que isso não está tão vertente mais, mas há um tempo atrás a gente viveu muito esse conflito, e aí que a gente quer enfatizar aqui, né? Esse conflito de geração, que uma geração estava certa e a outra está errada, né? Uma geração agia de forma correta, cultuava de forma correta, e outra geração não cultuava de forma correta. Então, estava havendo esse conflito. Ainda tem, mas já é, pelo menos na minha percepção, ela é um pouco mais amena, mais tranquila hoje. Mas a gente tinha isso, né? E aí existia esse confronto entre irmãos. Você veja só que coisa interessante, né? Confronto entre os irmãos, porque eram de gerações diferentes e viam as coisas de forma diferente. Mas a gente está... E aí, daqui a pouco a gente já vai dar alguns exemplos aqui que até são engraçados, né? Talvez os adolescentes vão falar, puxa, mas era assim mesmo? Era assim mesmo, né? Mas a gente está aqui falando de forma. Isso é bem importante deixar claro, né? A gente não está falando de conteúdo. Isso, de essência. Né? A gente não está falando da essência, a gente não está falando do que a gente acredita, da doutrina bíblica cristã. A gente não está falando disso. A gente está falando de forma... De cultuar a Deus, de adorar a Deus, de prestar o culto a Ele, né? Esse entendimento que cada geração tem e que são entendimentos de formas diferentes, né? Sem dúvida. Era inconcebível até alguns anos a figura de um pastor ou de alguém que vai ministrar a palavra à frente sem a gravata. Ouso dizer que em alguns lugares ainda é, mas de modo geral isso já é mais tranquilo, né? Você chegar... Eu costumo perguntar antes qual é o dress code da igreja, né? Sim, qual que é o modo. Qual que é o modo, né? Tem que ter gravata? Não tem? Pra sempre estar adequado àquela... Isso é importante sempre dizer assim, cara, cada igreja tem
o seu jeito de ser. Eu gravei essa semana o Reviva com o Júnior, né? E a gente tava falando sobre isso, né? Cada igreja tem o seu talento, sua vocação. E isso implica dizer que ela tem a sua cultura, o seu modo de ser. Então, não quer dizer que tá certo ou errado, né? É isso aí. É a leitura que ela faz a partir daquela comunidade em que ela está inserida, né? Perfeito. Então, em alguns lugares, uma igreja mais tradicional, tem um código de conduta ali, né? Então, ali o pastor vai ter que usar o terno e gravata, porque senão os irmãos não aceitam. Geralmente os irmãos mais experientes, né? Para não dizer, isso. Para dizer mais velhos, mais experientes, né? Então, cada igreja faz essa leitura. Mas até um tempo atrás isso era impensável, né? Barba. Estamos aqui hoje, a minha já tá branca, né? A minha tá ficando. Caiu tinta aqui. Mas era impensável, não podia. Eu me lembro de ouvir minha mãe dizer que não podia usar bigode, barba. Não podia, era errado, né? Era considerado errado. Jogar futebol, usar bermuda. Eu me lembro, minha mãe se escandalizou, cara. Um dia que ela viu o pastor num dia de folga, sem estar trabalhando, ele tava de bermuda na feira. Entendeu? Isso era impensável. Ouso dizer também que ainda hoje há quem se escandalize, né? Comunidades, como você falou, algumas regiões, né? Mas era assim. Cada geração, cada tempo, né, tem a sua leitura. Não vou nem entrar no mérito da roupa feminina, né? E a gente pode até dar uma citada, né? A questão assim, por exemplo, mas eu queria só voltar um pouquinho antes de entrar na roupa feminina aqui, Tom, porque assim, quando você citou, por exemplo, a gravata, né? A gravata... eu vivenciei um período que pessoas ficavam ofendidas e ofendidas seriamente, porque a pessoa que estava lá na frente ministrando estava sem gravata. Então, assim, é isso que a gente precisa cuidar, na verdade, né? Porque o meu modo de ver a situação talvez seja diferente do seu, mas eu não preciso ficar ofendido, né? Ou até chateado com você, porque o modo é diferente, né? Porque a forma é diferente. Então, pessoas atribuíam até a questão do pecado com relação a isso, né? A questão de você estar de uma forma trajada de uma forma que não é a mais adequada na visão dessa pessoa ou dessa geração. E aí, se a gente for falar, por exemplo, do vestuário feminino, aí a gente abre um leque bem grande aqui, né? Eu acho que a gente não... Acessórios, né? Até questão de pintura, maquiagem, essas coisas, né? Em algumas regiões e para algumas gerações é de um jeito, para outras gerações é de outro, para outras é de uma outra maneira ainda. Então, assim, é muito complicado você falar isso é certo, isso é errado, até porque não é, né? E para não ficar só nisso, Lisério e pessoal que está nos assistindo, eu acho que é importante a gente falar desse conflito de geração na perspectiva também do modo de ser igreja. Para não ficar só como a gente dizia antigamente, nos usos e costumes, né? Porque tudo isso aqui, cara, é a construção da tradição, como a gente viveu a tradição da igreja até agora, né? Mas o conflito de geração também está ali no modo de ser igreja. As estratégias que a igreja tem, ou ela vai traçar para abordar os de fora, o modo como uma geração enxerga fazer, é completamente diferente do modo como a geração mais nova enxerga. Porque, você lembra no começo da pandemia, as igrejas não estavam preparadas para transmissões online. Sim. A maioria das igrejas não fazia ideia de como era fazer... Como transmitir um culto, né, os encontros. E, cara, em muitas igrejas, em muitas delas, o que a gente viu foi quem salvou essas igrejas, né? A galera mais nova. A molecada que tava... Os nativos digitais, né? Porque a galera que já nasceu... ele não sabe o que é um mundo sem internet, né? Ele não conhece o mundo sem internet. É verdade. Um dia eu fui falar pro meu filho assim, cara, pra usar a internet antigamente, filho, você tinha que baixar um discador, tinha que ter uma linha conectada ao computador, você discava, você lembra disso, Guilherme? Esperava um tempinho lá. Conectar. Na época que ainda cobrava por pulso. Nossa, então se ficasse... você tinha que usar de madrugada, porque era mais barato. Lembra disso? Cara, olha isso. Tem uma galera que não sabe o que é isso, não faz ideia do que é isso, né? CD, DVD, o cara não sabe o que é isso. Então, esse modo de ser também vai influenciar em tudo que a igreja vai fazer. E é importante a igreja saber fazer essa leitura para entender que tem que acomodar todas as gerações, porque cada uma delas tem a sua importância. Tem importância e faz parte de uma estratégia geral
pra cumprir a missão da igreja na Terra, entendeu? Com Então, certeza. de repente, eu tô aqui falando e ainda tô no Ministério Jovem, tenho 42. Cara, eu acho que tá chegando o meu tempo. Tem uma geração que eu já não alcanço mais com a minha fala. É verdade. Entendeu? Eu já não alcanço mais com a minha fala. Não alcança mesmo. Quem que vai fazer esse papel? Os mais novos. Isso. Mas também tem uma galera que não foi alcançada ainda da nossa idade. Da sua idade eles eram. Que tá lá fora esperando. Sim. Esses a gente vai alcançar. Entendeu? Então, cada geração, cada faixa etária tem o seu modo de pensar, o seu linguajar próprio, peculiar, né? Falar com a molecada hoje em dia, lá onde eu trabalho, eles falam assim, e zero problema com isso também. E aí passa. Não é nem parça, é passa. Passa já. E aí passa. Já tá... E aí passa. Ou então, beleza, pai. E é pai, com E. Pai. É um modo deles falarem. Um dia o diretor chegou lá, 52 anos. Ele falou assim, ô Tom, eles falam beleza, pai, né? Eu falei, é o jeito deles, cara. Aí ele ficou só observando. Tinha uns 20 no andar, conversando. Molecada de 20 a 25 anos. É um jeito de interagir, é um jeito de falar. Essa moçada vai alcançar essa moçada, entendeu? E eu vou alcançar uma outra faixa etária. Isso. A gente precisa entender esse é o lance, isso, né? entendeu? De entender que cara, o jeito de ser igreja vai ser influenciado pela geração. Acho muito, muito interessante o que você falou, Tom, porque assim, talvez esse seja um conflito até um pouquinho mais vertente, que é essa questão da igreja em si, do templo em si, né? Do jeito que a igreja atua. E aí a gente pode entrar aqui, por exemplo, em questão de tem um tambor no lugar do púlpito, por exemplo. Para algumas pessoas isso é uma ofensa, ter um tambor. Mas será que precisa ter o tambor em todos os cultos da igreja? Ou, não, num culto jovem nós vamos colocar um tambor. No culto do sábado de manhã tem o púlpito lá. No culto de domingo à noite tem o púlpito. Mas no culto que é o encontro da moçada, tem um tambor, tem uma luz diferente, né? É essa grande questão que a gente precisa entender e respeitar essas necessidades. Porque se para essa geração mais experiente, como você usou o termo aqui, né? Não faz sentido ter o tambor lá na frente, não faz sentido ter luz lá na frente, para essa outra geração aqui mais nova, não faz sentido não ter o tambor lá, não ter a luz lá. Ele não entende por que não tem, né? Então, assim, e aí, a grande questão aqui, né, para a gente pensar, qual geração que está certa? A geração que usa o púlpito tradicional ou a geração que usa o tambor, por exemplo? A geração que a igreja tem que ser de parede branca ou a geração que acha que a parede preta fica mais aconchegante, coisa nesse sentido? É para a gente pensar. O programa de hoje é para que a gente reflita sobre isso e, acima de tudo, a gente conviva com isso de forma harmoniosa. Eu acho que a grande sacada para nós é essa, Tom. A gente lidar com essas diferenças de conceitos, né? E de forma mais harmoniosa. Sem perder a essência, né? Sem perder a essência. Não, exatamente. A essência, a Bíblia vai ser pregada tanto no púlpito quanto no tambor, né? Tanto na parede branca quanto na parede preta. A Bíblia, ela tem que ser pregada. Porque aí a gente vai entrar num outro viés que aí, assim, se tá fugindo da Bíblia, não tem a ver com parede, não tem a ver com tambor, é outra questão daí. Uma igreja bíblica cristocêntrica não tem a ver com parede e tambor. Não tem a ver com parede e tambor. Nem púlpito e nem parede branca. Nem parede branca, exatamente. Então, assim, pra gente pensar um pouquinho agora, assim, como que a gente lida com isso? A Bíblia traz algumas dicas para nós. Tem um texto de Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz assim, então: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha só, com todas as pessoas. Não só com a galerinha da minha geração, com a minha turminha, e aí o restante que não se encaixa aqui. Paulo está dizendo assim, ó, vai depender de você. E no que depender de você, você precisa viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, por que você vai caçar confusão se na igreja lá, no templo lá, tem alguma coisa que você não concorda? Cara, tá atendendo a expectativa e a necessidade de um público. Tá atendendo. Talvez não seja a tua necessidade e a tua expectativa, mas para alguém tá dando certo, tá funcionando, tá sendo importante aquilo. Então, a gente precisa viver em paz, né, com essas diferenças de opinião.
Não vai caçar confusão, cara. Não vai ir lá dar de dedo no pastor, no presbítero, no irmão que tem um pouquinho mais de experiência e que talvez tenha falado alguma coisa diferente do que você entende. E o irmão mais experiente também não vai caçar confusão com o jovem que talvez tenha falado alguma coisa que ele não tenha entendido, né? Então, assim, Romanos é muito, esse texto de Romanos ele é muito direto e muito esclarecedor para nós. Viva em paz, cara. Viva em paz. Haja compreensão entre vocês, né? Aí tem o Paulo de novo falando a Timóteo, né? Ó, ninguém despreze tua mocidade, cara. Você é novo, você é um pastor novo aí, ó. Você tem um modo de pensar diferente dos caras, né? Mas assim, eles não podem desprezar isso. Por quê? Porque acima de tudo está a Bíblia, acima de tudo está o Evangelho, acima de tudo está Jesus, né? E é isso que precisa ficar. E é isso que precisa, no final das contas, prevalecer, Tom, né? Quando a gente comentou aqui que, por exemplo, né, na empresa, pessoas de diferentes idades, com diferentes objetivos pessoais, mas com um objetivo maior em comum, que a empresa funcione, dê certo, prospere, né, ganhe dinheiro e tudo mais. Na família, a mesma coisa. Pessoas de diferentes gerações, com diferentes opiniões, com objetivos pessoais diferentes, mas com objetivo maior que a família esteja com saúde, esteja próspera, esteja em paz, né? Todos da família têm esse mesmo objetivo. Na igreja tem que ser a mesma coisa. O objetivo maior, que é a pregação do evangelho, que é o cumprimento da missão, ele tem que estar acima das minhas opiniões pessoais e dos meus objetivos pessoais e dos teus objetivos pessoais e da outra geração também e da outra também. Então, assim, acima de tudo tem que estar o evangelho, tem que estar a ideia de que Cristo precisa prevalecer em todas as gerações, ele precisa ser pregado em todas as gerações, por todas as gerações. E a questão do respeito, Tom, ela é muito importante, né? Jamais vamos desprezar aqueles nossos irmãos que trouxeram a igreja até aqui, né? Com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir. E a gente também não vai desprezar os que estão levando a igreja agora, que são mais novos e que têm um modo de pensar e um modo de agir diferente. Também não precisamos respeitar. Então, tudo gira em torno do respeito, né? Da compreensão da necessidade e do entendimento do outro. Eu acho que é por aí, Tom. Para a gente poder entender um pouquinho essa questão do conflito, né? Essa frase, né, aqui do texto de Filipenses que você citou, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É um baita exercício. Se seguido, resolve muita coisa. Porque quando você vai para uma discussão, para um debate, para resolver um conflito, resolver uma questão, considerando que o outro é superior a mim, o outro é superior a você, já resolve bastante coisa, porque necessariamente você vai submeter o seu interesse ao dele, né? Só que tem que ser, a recomendação é assim, tem que ser mútuo, né? Sim. É uma rua Isso de duas mãos, né? Vai lá e volta cá, né? Não dá pra ser só de um lado, só de outro. Tem que ser um entendimento comum dos outros. Acho que isso resolve muita coisa, cara. Se isso aqui é aplicado no dia a dia da igreja, que a gente sabe que é extremamente difícil. Esse texto de Filipenses, ele é difícil demais de se colocar extremamente difícil, porque mexe com o ego, né, cara? Em algumas situações, com o poder, né? A gente não é inocente romântico aqui, né? Então tem muita coisa que isso aqui resolveria se fosse aplicado na sua essência, né? O lance, Lizéria, você sempre saber equilibrar, né? Sempre saber equilibrar, porque a igreja precisa ser um ambiente, uma comunidade boa para todo mundo viver. Exato. Para todo mundo viver. E dá trabalho fazer isso. Não é simples, né? Dá trabalho fazer isso. Dá trabalho. Cara, uma boa conversa resolve bastante coisa, né? Eu conversava ontem com um parceiro meu sobre qual é o melhor momento para ter conversas difíceis, né? É quando tá tudo em paz. No conflito, cara, tá todo mundo tenso, só vai dar ruim. Mas no momento de paz, sabe aquele começo de ano? Pô, acabou festas, né? Natal, Ano Novo, todo mundo bem, voltamos de férias, aí começa a chegar os boletos. Antes de chegar os boletos, antes de chegar a fatura do cartão, é ali, aquele momento de chamar a igreja, chamar as lideranças, chamar todo mundo para fazer aquele nosso clássico planejamento estratégico, né?
para assentar, entendeu? Para assentar as ideias e colocar os objetivos comuns de todo mundo e tentar ir administrando. Porque no final das contas, todo mundo quer o bem da igreja, quer o bem da comunidade, né? Quer alcançar as pessoas. É isso aí. Para a gente concluir aqui, pessoal, até vocês comentem aí se tem conflito aí na igreja de vocês, tá bom? Depois a gente vai acompanhar aí e a gente pode até responder algumas questões aí. Eu tive um pastor, então, que ele trabalhava muito essa questão do conflito de gerações. E a parábola que ele usava é a parábola do café. Ele dizia assim: todo mundo gosta de café, né? Os que gostam de café, né? Vamos fatiar isso aqui. Os que gostam de café, nós temos a geração que era a geração do coador de pano, né? Aí nós temos a geração do filtro de papel. Aí nós temos a geração da cafeteira, né? Com filtro. E aí a gente tem a geração da cafeteira com cápsula, né? E todos eles gostam de café. E essa pessoa que ama o café de cápsula, ela talvez não goste do café do filtro de pano, lá do coador de pano. E a pessoa que ama o café com o coador de pano, se ele tomar um café de cápsula, talvez ele não goste. Mas tudo é café. Tudo é café. A diferença está no quê? Na forma de fazer o café. E o pastor dizia assim: tudo tem que ser evangelho. Tudo tem que ser Jesus. Tudo tem que girar em torno de Jesus. Agora, a diferença está onde? Na forma de você pregar o evangelho. Eu acho que essa é a grande sacada para cada um de nós. Deixarmos, pensarmos, na verdade, que as formas podem ser diferentes, mas a essência e o conceito bíblico ele tem que ser sempre acima de tudo, né? Eu acho que é por aí. O café tem que ser sempre café. Tá tem que ser sempre café, né? Independente da forma como ele é feito. É isso, galera. A gente tá ficando por aqui, o programa de hoje, e esperamos que vocês tenham gostado e comentem aí se existem conflitos de gerações na igreja de vocês, e a gente retorna aí respondendo para vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um abraço, Tom, até a próxima. Valeu, tchau, Zé. pessoal. Valeu, pessoal, até mais, tchau. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento: Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.